Voltando a pério, vamos falar um pouco de doença periodontal necrosante. São as formas mais graves que a gente tem de doença periodontal. São muito debilitantes e a progressão é muito rápida. O paciente que tem periodontite ulcerativa necrosante geralmente não consegue se alimentar, então o estado geral dele não fica bom. E aí, independente se é AGUM ou APUM, elas parecem representar estágios diferentes da mesma doença, porque a evolução delas de uma para outra é muito rápida. Assim como na periodontite, na gengivite, o que diferencia perda óssea e perda de inserção, né? Então, a gengivite necrosante, as lesões vão se limitar ao tecido gengival sem perda de inserção. O concurso gosta de sempre botar uma questãozinha de lesão, doença ulcerativa necrosante. No caso da periodontite necrosante, as lesões vão ficar limitadas aos tecidos periodontais. Então, a gente tem osso alveolar, ligamento e gengiva acometidos. E aí, se realmente o paciente estiver muito imunossuprimido e não for tratado antes, pode evoluir para estomatite necrosante, que aí tem envolvimento além da junção muco-gengival. Então, a imunossupressão desse paciente está tão grave que o menor problema dele vai ser a lesão ulcerativa na boca dele. Tá? A prevalência. Bom, acho que vocês ouvem a história, né, de que em períodos de guerra houve uma prevalência aumentada das lesões ulcerativas, que como estão associadas à imunossupressão, os soldados na guerra ficavam muito estressados, imunossuprimidos, se alimentavam mal, então a prevalência das doenças aumentou nessa época. Nos países desenvolvidos são raras e ocorrem mais em adultos jovens. Então, a prevalência ainda mais frequente nos indivíduos infectados pelo HIV, porque faz imunossupressão, mas não naqueles em tratamento com os antirretrovirais. Por quê? Porque esse paciente está com um quadro mais favorável, né? Características clínicas. Tem o desenvolvimento das lesões, que vão formar crateras interproximais, e com a formação de sequestro ósseo também, podendo envolver a mucosa alveolar. Características clínicas. O paciente vai ter linfadenopatia, pode ter febre e mal-estar, a higiene oral dele vai ser crucial, uma vez que não tem esse tipo de doença se não tiver placa e cálculo, e a partir do momento que ela se instala, a dor é tanta que esse paciente não consegue fazer higiene direito, então uma coisa vai piorando a outra, né? Então acumula mais placa, acumula mais cálculo, a doença dele se agrava. A gengivite necrosante é uma condição da gengiva. Primeiro vai acontecer a ulceração e necrose da papila e margem gengival, então geralmente começa pela papila. As úlceras são cobertas por uma camada branco-amarelada que chamamos de pseudomembrana, e as lesões são dolorosas e de evolução rápida, então é muito dolorido, né? O paciente se queixa muito de dor. O sangramento é facilmente provocado e pode ser espontâneo também, principalmente quando é periodontite ulcerativa necrosante. Acontecem as primeiras lesões interproximais, tá? Vão ficar limitadas às extremidades de poucas papilas, pode ocorrer em qualquer espaço interproximal. E aí o fator fora da boca é acentuado e está frequentemente associado. Então, nas crateras interproximais acontece a necrose gengival extensa, com a perda óssea alveolar. Raramente está associada à formação de bolsa profunda, por quê? No caso da periodontite normal, né, você não tem necrose. Então, seu tecido, sua margem gengival continuam lá, você coloca a sonda, você tem bolsa. No caso da gengivite da periodontite ulcerativa necrosante, como você tem ulceração, aquele tecido que formaria a bolsa, ele vai sumir, né? Você perde. Então, as profundidades, elas não são muito grandes, porque você perdeu o tecido, tá? Necrosou. Conforme a lesão vai progredindo, vai haver a separação das papilas vestibular e lingual, e o meio, uma depressão necrótica entre elas, a formação da cratera, e as crateras, quando há cratera, já tem envolvimento de ligamento e osso, que caracteriza a periodontite necrosante, porque enquanto não tem envolvimento de osso, a gente não tem periodontite. As áreas vão começar a aumentar lateralmente de necrose e vão se juntar e formar uma área grande de necrose contínua. Aí que o paciente não consegue nem higienizar, nem comer, nem beber nada.
Durante a formação do sequestro ósseo, vai haver necrose de pequenas ou grandes áreas de osso alveolar, que durante o tratamento a gente tem que remover essas áreas necróticas. No início, esse osso vai estar aderido com firmeza, mas ele vai perder a característica, né? Essa firmeza toda dele, conforme a doença progride, sendo que a gente consegue remover alguns pedaços, inclusive sem anestesia. Pode envolver osso interproximal também. E aí, se a gente não trata, pode evoluir. O paciente tem que estar com uma supressão grave para evoluir para estomatite necrosante. Então, é quando a progressão da necrose alcança além da junção muco-gengival. Então, tem extensa destruição e está relacionada ao sistema imune do paciente, associada tipicamente ao HIV, e aí o paciente está tão imunossuprimido que isso já põe em risco a vida dele e o problema oral dele é dos menores em relação ao sistêmico, né? Vai haver aumento dos nódulos linfáticos também, limitados aos submandibulares e os cervicais também podem ser atingidos. A febre e o mal-estar não são características das doenças necrosantes. Então, que nem eu estava conversando com o Lucas, toma antibiótico ou não toma antibiótico se você tem um quadro, sei lá, igual falaram que estudantes, aumenta a prevalência de doença gengival ulcerativa quando tem estudantes em época de prova na faculdade porque ficam estressados. E aí tem um quadro de gengivite ulcerativa necrosante, periodontite ulcerativa necrosante, aí trata com antibiótico ou não, né? Depende, se ele tiver algum envolvimento sistêmico, linfadenopatia, febre, mal-estar, a gente associa. Se não, não. A gente remove o fator que causa placa e cálculo. Do mesmo jeito que a doença é rápida para progredir, ela regride bem também, tá? Então, a febre e o mal-estar não são características comuns nas doenças necrosantes. O paciente com o tipo de doença necrosante, eles têm a higiene oral deficiente e conforme a dor aumenta, pior fica. Além disso, existem as formas crônicas e recorrentes da gengivite, da periodontite ulcerativa necrosante, por exemplo, os pacientes tabagistas, que têm o suporte sanguíneo alterado, né? Pode levar a necrose também. E aí o paciente não deixa de fumar, ele pode ter periodontite ou gengivite ulcerativa necrosante recorrente. Se a doença não for tratada ou o tratamento for inadequado, a fase aguda cede gradualmente. Então, você tem esse período grande, agudo, grave, e aí não tratou, depois de um tempo ele pode ter remissão. Os sintomas vão ficar menos desagradáveis, a destruição vai persistir, mas mais lentamente do que na fase aguda, e aí ele vai ser classificado como gengivite ou periodontite necrosante crônica. Surpresa! Já ouviram falar? Pois é. Tá? E o processo pode ser agudo novamente. E aí a gente fica nessa. Periodontite ulcerativa crônica, necrosante crônica aguda. O diagnóstico ele vai ser baseado nos achados clínicos, né, o relato de dor do paciente, sangramento da gengiva, o aspecto dessa gengiva. Pode ser confundida com gengiva estomatite herpética, afinal de contas, no quadro de gengiva estomatite herpética que vocês lembram, tem uma série de úlceras que podem ficar pertinhos e formar áreas de ulceração grandes, né? A febre pode ajudar a diferenciá-la, se vocês se recordam do início da aula. O paciente que tem gengiva estomatite herpética apresenta febre, no caso da gengivite ulcerativa necrosante, das necrosantes é raro. Pode ser ainda diagnóstico diferencial de leucemia, mas a gengiva com esse aspecto vermelho azulado da leucemia e os sintomas sistêmicos, que são mais raros nas ulcerativas, podem ajudar no diagnóstico diferencial. Esse quadro está aqui para vocês também, porque já foi questão de prova, que deve estar no final da apostila de vocês que eu coloquei, o diagnóstico diferencial entre essas lesões, tá? Então, de etiologia, desde a etiologia até a idade, sintomas, duração de diagnóstico diferencial das necrosantes da gengiva estomatite herpética. Falando em histopatologia, né, que a gente tem necrose do epitélio das camadas epiteliais. Necrose do epitélio das camadas superficiais de conjuntivo e uma reação inflamatória inespecífica. Então, os micro-organismos são isolados dos componentes teciduais do epitélio e do conjuntivo sadios também.
Além disso, tem essa camada branco-amarelada ou cinza, redes de fibrina, espiroquetas estão entre as células inflamatórias. Lá no fundo da lesão, o que a gente vai encontrar? Tecido conjuntivo vital, que vai estar coberto por área de necrose, células desintegradas, e apenas as espiroquetas estão presentes na porção superior do conjuntivo vital. Falando em conjuntivo sadio, os vasos estão dilatados e vão se proliferar para formar tecido de granulação, que está tentando um reparo. O processo agudo é dominado por neutrófilos. Nas porções profundas, a gente tem monócitos e plasmócitos. Deixa eu só ver aqui uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Tá. A gente tem uma flora constante, que engloba essas bactérias que vocês estão vendo, Treponema sp, Selenomonas, a variável e a flora característica de espiroquetas e fusobactérias que são relacionadas às doenças necrosantes. E o potencial patogênico dos micro-organismos relacionados às doenças ulcerativas necrosantes. Eles podem invadir tecido. Lembra que quando a gente viu a microbiologia, as espiroquetas, elas conseguiam invadir tecidos também? A liberação de endotoxina, que tem esses efeitos diretos e indiretos na resposta do hospedeiro. Tem também a reação de Schwartzmann, que por intermédio desse efeito tóxico direto, as endotoxinas podem provocar danos nas células e nos vasos, que vão levar à necrose também. Não são transmitidas por contato habitual. O mecanismo de defesa sobrepõe as características do micro-organismo, ou seja, está muito mais relacionada à imunossupressão do que a virulência dos micro-organismos encontrados na doença. Só se instala quando ocorre a redução desses mecanismos de defesa, tá? E a gente tem duas fases de tratamento, tratamento da fase aguda e fase de manutenção. Na fase aguda, a gente está tentando eliminar a doença, evitar a dor do paciente e o desconforto dele. Não é fácil fazer o tratamento mecânico no paciente que tem ulcerativa necrosante, porque é muito dolorosa. Então, a gente prefere o ultrassom do que as curetas, por ser menos sofrido para o paciente. Tá? Então, a gente faz a raspagem o mais completa que a gente conseguir na primeira sessão, porque quanto mais biofilme a gente conseguir tirar, melhor é a resposta dele, ele volta para outra sessão bem melhor. Também substituir a escovação por agentes químicos de controle de placa, por exemplo, usar clorexidina, né? Esse paciente não vai conseguir escovar, senão ele vai sentir muita dor, se ele não escovar é pior, então a gente faz uma compensação. Além disso, o peróxido de hidrogênio 3%, diluído em partes iguais de água morna como solução de bochecha durante o debridamento. Clorexidina 0,2 duas vezes ao dia com o debridamento mecânico, enquanto a gente estiver falando. E quando que a gente vai usar antibiótico? Quando o seu paciente responder pouco ao tratamento mecânico. Geralmente ele responde muito bem. Ou quando a saúde geral dele estiver afetada, que nem a gente falou, sintoma sistêmico, febre, mal-estar, se ele estiver muito abatido, a gente entra com a antibiótico terapia sistêmica. Quando a gente está falando de tratamento em fase de manutenção, ainda a gente mantém a clorexidina 0,2 duas vezes ao dia. Antibiótico também. E aí a gente vai falar agora do abscesso periodontal. Alguma dúvida até agora, pessoal? Falem a verdade. Um de cada vez para não ter briga. Viu? Também sofro disso. É o peróxido de hidrogênio. Ao 10? Linde preconiza 3%. Peróxido de hidrogênio. É água oxigenada. Vê aí, acha aí, Lucas. Bom, falando um pouquinho de abscesso periodontal. Então, os abscessos odontogênicos, eles são infecções agudas que vão ter sua origem ou no dente ou no periodonto. As principais causas que levam os pacientes a procurarem tratamento emergencial no odonto, ou seja, só porque ficou inchado e está feio e só porque dói, né? E aí ele vai e procura a gente pra gente resolver a vida dele. Peroxiborato? Eu falei, gente, oi?
abscesso periodontal ele pode apresentar uma série de sintomas. Então, inflamação purulenta, localizada, dor, tumefação, e podem ser classificados como periapical, periodontal e pericoronário. Em 99, Meng propôs o seguinte: o abscesso gengival em sítios sadios, né, e geralmente causados por infecção de corpo estranho. Então, o mais clássico que tem é a casquinha de pipoca, né? Alexandre, corta aí que eu vou falar merda. Já teve um caso do corpo estranho ser um pentelho. Corta, Alexandre, te amo. Juro, gente, nada é fácil, né? Aí, tipo assim, né? Oi, gente, corpo estranho, como você foi parar aí, né? Enfim, deixa pra lá. Pronto, Alexandre, volta. Então, a resposta ao tratamento também é boa, porque se você tem a impacção do corpo estranho lá, se você remove o corpo estranho, você rapidamente resolve o problema do seu paciente. Abscesso periodontal, ele pode ser agudo ou crônico e está relacionado à bolsa periodontal. Então, vejam, o gengival, o paciente tem o periodonto sadio, né? O abscesso periodontal, o paciente está relacionado com bolsa periodontal, perda de inserção. Além disso, o abscesso pericoronário, que a gente chama de quê também? Pericoronarite, né? Nos dentes que estão parcialmente erupcionados. Um abscesso relacionado à periodontite. Quando acontece? A infecção aguda vai começar no biofilme, presente nas bolsas profundas, quando ele está relacionado à periodontite, quando ele não está, a infecção se origina de outra fonte. Como, por exemplo, também impacção de corpo estranho e alteração na integridade da raiz. O que acontece muito com a gente periodontista, só passar aqui, é o seguinte: às vezes tem aluno meu que fala, eu sou ruim, eu sou horroroso, não sei o quê. É o seguinte: a gente tem uma bolsa muito profunda, aí o paciente está cheio de cálculo, né? Ah, exagero também, porque esse dente está perdido até aqui. E aí, quando a gente começa a raspar, a gente não está vendo, né? Não é fácil fazer raspagem subgengival. Aí a gente raspa aqui, aí deixa uma bactéria maldita aqui e raspa e alisa todo o resto. Aí fica essa maldita aqui que a gente não vê, né? Aí o que acontece? Como você tem tecido saudável de dente para cima, as suas fibras vão o quê? Se reinserir aqui. Concorda comigo? E aí você fez o quê com esse cálculo maldito que ficou aqui? Você encapsulou ele, coitado, né? Confinou ele lá. Aí acontece o quê? Abscesso. Aí você raspa, um monte de dente melhor, e aquele que não tinha um abscesso, de repente teve um abscesso, eu vou ser uma dentista péssima, horrorosa, professora, socorro, vou morrer. Mas não, isso acontece nas melhores famílias, né? Então, aconteceu o abscesso, confinou um cálculo lá, a gente vai lá, raspa de novo, tira o agente etiológico que está causando e tudo fica bonito no final. Quando a gente fala do abscesso relacionado à periodontite, ele representa um período ativo de colapso do periodonto, tá? Do tecido periodontal, e ocorre devido ao fechamento marginal das bolsas profundas e à falta de drenagem natural, que foi isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, você confinou aquela bactéria lá, não tem para onde ela drenar, se forma um abscesso e é isso. Então, fatores que favorecem bolsas profundas e tortuosas, concavidades, lesão de furca, raspa-furca também é um horror, né? Não é não? Não é? Raspa-furca é terror e pânico. E aí, depois que começa a fase aguda, tem o acúmulo de neutrófilos, o colapso tecidual e a formação do pus. Quais são os mecanismos? A gente tem a exacerbação da lesão crônica, o abscesso após terapia, o abscesso pós-raspagens, porque a gente deixou pequenos fragmentos de cálculo lá dentro, a gente não sentiu, micro, enfim, infelizmente. Abscesso periodontal pós-cirurgia. Então, quando a gente remove incompletamente cálculo subgengival ou os corpos estranhos, como sutura, dispositivo de regeneração ou preenchimento periodontal, a gente deixou lá, confinou, não teve para onde drenar, abscedou, tá? Deixar o cálculo em raspagem em campo aberto já é mais difícil, né? Abscesso pós-antibiótico, tratamento com antibiótico sistêmico sem debridamento subgengival. Então, ou seja, você coloca o paciente para fazer antibiótico terapia sistêmica, mas não raspa seu paciente com abscesso. E aí vai gerar uma superinfecção. Então, nesse caso aqui,
A relação pode ocorrer também em relação à bolsa periodontal e relacionada a um fator externo. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas aqui o paciente está drenando e tem uma fratura horizontal. Conseguem ver? Então, a impactação de corpo estranho no sulco ou na bolsa, alteração de morfologia de raiz, né? A prevalência chega entre 8% e 14% das emergências odontológicas. A região de molares é a que mais tem casos de abscessos, né? Mais de 50% deles acontecem em molares, principalmente devido à morfologia e área de furca. E alguns estudos consideram os incisivos antero-inferiores como os mais afetados. Então, costumo ver também muito paciente com um incisivo. Sim, mas o paciente, para mim, ainda que apresenta mais abscesso, quem é? Tem uma condição aí que a gente usa para fazer diagnóstico diferencial também de doença sistêmica, que é uma característica de um paciente. Diabético descompensado. Então, paciente diabético descompensado, esse menino que eu mostrei o caso para vocês aqui, o que me chamou muito a atenção dele, além do aspecto ruim da gengiva dele, foi que ele tinha muitos abscessos. Então, eu falei, gente, múltiplos abscessos, diabético, será? E veio a confirmação do diagnóstico depois que chegaram os exames de sangue. Tá? Então, vai ter bactérias, produtos bacterianos, células inflamatórias, tecido colapsado, exudato. A destruição vai ser causada principalmente pelas células inflamatórias e enzimas. A patogênese exata dele ainda é desconhecida. Então, acredita-se que aconteça pelo fechamento ou trauma na entrada da bolsa. Então, a gente confinou bactéria lá dentro e faz um abscesso. Vai ter infiltrado inflamatório, destruição de conjuntivo, encapsulamento da massa bacteriana e a formação do abscesso. Então, é mais ou menos o que eu estava falando para vocês. A gente deixou um pouquinho de cálculo aqui, confinou lá dentro, abscesso. Tá? A microbiologia polimicrobiana assemelha-se à microbiota de lesões crônicas de periodontite e é dominada por quem? Não móveis, gram-negativos, anaeróbios, tritos, bastonetes. Por que está em negrito? Porque já foi questão de prova. Tá? No concurso do ano passado, caiu essa questão aqui. Eu não sei se vocês viram quem passou. A gente aprovou 2 alunas de prótese, primeiro e segundo lugar, a Andressa. Aí quando eu encontrei com ela mandou até uma mensagem, não sei se foi no Instagram ou no Facebook, que falou que lembrou de mim, porque caía. Não, mentira, eu encontrei com ela depois da prova aqui. Aí ela falou que lembrou da resposta e acertou porque tinha na apostila, então caiu exatamente isso aqui, ó, deve estar na apostila. Na apostila de exercício tem essa questão. Que a porfiromonas gingivalis é a mais virulência, ocorrência até 100% dos casos de abscesso. Além disso, a gente pode ter prevotella, intermídia, fusum bacterium nucleatum, a Tannerella forsythia, a treponema, entre outras. A flora é muito diversa. Facultativas, gram-negativas facultativas. A gente tem o AA também, pode estar envolvido. Diagnóstico, sintoma mais evidente, elevação ovoide na parte lateral da raiz. Então, a gente faz o diagnóstico clinicamente falando. Fica esse aspecto ovoide, aí o pus, né, com a sondagem. A supuração pode ser através de fístula ou da bolsa. Geralmente a gente costuma ver as fístulas, os abscessos endodônticos, né? Mas esse daqui foi o pacientezinho que eu falei para vocês, lembram? Pena que eu acho que eu não tenho uma foto do antes. Mas a gente fez a raspagem toda dele, ele não tinha abscesso aqui no canino, e aí ele voltou com abscesso no canino. Eu fiquei arrasada, tá? Não queria que isso tivesse acontecido. Aí a gente fez sessão de raspagem no dente dele que apresentou o abscesso depois da terapia mecânica. Ele demorou um tempão para voltar depois do diagnóstico, ele estava descompensado, a glicemia dele estava muito alta, o médico não liberou para tratar, ele ficou 6 meses tratando da diabetes para depois retornar para a gente tratar a periodonto. Sinais e sintomas. A dor, né, que pode ser leve ou intensa, fragilidade da gengiva, tumefação, sensibilidade à percussão, elevação do dente e aumento da mobilidade dentária. O diagnóstico. Durante o exame periodontal, a gente tem que ver se sítios com bolsa periodontal profunda,
saber de onde vem essa bolsa periodontal, né? É através do exame radiográfico. O tecido interdental, ele vai ter aparência normal ou pouca perda óssea e varia o espessamento do ligamento periodontal a uma perda óssea pronunciada. Ainda podem apresentar elevação da temperatura corporal, mal-estar, linfadenopatia regional. O diagnóstico diferencial pode ser feito ainda com abscessos periapicais, cistos periapicais, fraturas verticais e abscessos endopério. Podem ter aparência e sintomatologias similares, mas a etiologia dessas condições todas que eu falei anteriormente são diferentes. Sinais como ausência de vitalidade pulpar, presença de cárie profunda, fístula, achado nos exames radiográficos, são esses que vão contribuir para a gente saber que tipo de lesão que a gente tem ali. Outras lesões, vamos lá, na cavidade oral que podem ter aparência de abscesso, osteomielite e tumores. Então, esse pacientezinho aqui tem uma fístula que foi rastreada com a gutapeste, levando aqui direto para a lateral de raiz. Então, se fosse para a região de ápice, a lesão era o quê? Endodôntica, né? Como que a gente trata? Incisa e drena, raspa e alisa, pode operar o paciente e administração sistêmica de diferentes antibióticos. Tratamento apropriado da lesão original ou residual. Ok, uma vez que a situação de emergência já esteja controlada. Então, a gente controlou a fase aguda, depois a gente segue o tratamento. Então, tem uma série de agentes antimicrobianos que podem ser utilizados. Penicilina, mox, cefalexina, clinda, metro, ASE. Sim, senhores? Complicações. Perdeu o dente. Então, a principal causa de exo durante a fase de terapia periodontal de suporte são os abscessos. O histórico de formação de abscesso é considerado um dente com prognóstico questionável. Então, aquele dente que fica fazendo abscesso, você trata, ele volta abscedado, o prognóstico desse dente não vai ser favorável. Além disso, pode ocorrer a disseminação da infecção. Então, várias infecções sistêmicas em várias partes do corpo, né, podem ter como suspeita a origem suspeita do abscesso periodontal e podem ser explicados por duas fontes de disseminação. Então, vamos lá. Da bactéria dentro do tecido durante a terapia e a disseminação bacteriana ganha corrente sanguínea pela bacteremia. Então, você não trata o abscesso, ela cai na corrente sanguínea e se dissemina, tá? Falando em bônus, esse quadro foi aquele quadro que eu falei para vocês. Por favor, anotem, que é um quadro. Acho que esse é da agressiva, não está aí para vocês, né? Mas é porque eu botei a parte dele na parte de crônica e agressiva. 18? Então, assim, anotem aí, por favor, que esse quadro, pessoal do online, ele é do livro da Sobrap. Então, para o pessoal que não é pério, que não está familiarizado com o diagnóstico diferencial, ele de uma forma didática mostra as diferentes entidades aí de periodontite para vocês, com as características mais relevantes para vocês lembrarem, tá? Mas ele não é do LIND, ele é da Sobrap. Querem fazer um pouco de questões? Então vamos. Vamos lá, 2012. Podem... Qual? Peraí, deixa eu ver uma apostila. Esse é o que tem bônus da lesão endopério? Tá. Porque é o seguinte, no edital de vocês, não discrimina a lesão endopério. Ela está dentro da classificação de doenças periodontais. E aí, como eu acho fácil, é fácil de resumir e tudo mais, embora não esteja no edital, eu coloquei aí, não está sozinha, porque ele é um capítulo à parte da classificação nos livros. Então, tem o capítulo só de lesão endopério. Só que está dentro da classificação, né, as lesões endodônticas periodontais. Então, de qualquer forma, eu resumi para vocês aí, é do LIND, tá? Para vocês lerem, assim como eu fiz daqueles outros capítulos de anatomia periodontal, da parte 1 de anatomia, que não caiu nunca em prova, que era o capítulo 2, de rebordo alveolar e dentro, enfim, que eu deixei aí para vocês.
Eu fiz o da lesão endopério separado também, tá? Tá na matéria de endo? Então pronto, deve estar. Mas de qualquer forma, já que vocês viram que tá aí, alguém tem alguma dúvida de lesão endopério que eu possa ajudar? Metade da turma é endo, metade da turma é pério. Alguém quer tirar alguma dúvida de lesão endopério que eu possa tentar ajudar? Não? Então, olha lá. Podem ser considerados... Alguém falou alguma coisa? Tem que estudar. Você não tem... Essa frase não existe. Por isso que o Botox é bom. Ah, tá. Da coisa. Não, a gente não esteja estudando fundo. Agora que a gente deu, a gente vai estudar. Ah, tá. Sim, senhora. Não, assim, não. Da época que vocês tiveram endopério. Entendeu? Não, princípio. Não, né? Se vocês tiverem, vocês me falem. Então, vamos lá. 2012. Podem ser considerados processos reacionais dos tecidos moles periodontais as seguintes condições, exceto. O que pode e o que não pode? Então, processo reacional do tecido mole periodontal. É? É, né? Você foi... Cara de pau. Olha lá. Das gengivites não relacionadas à placa, podemos citar. Não relacionada à placa. Alérgica por goma de mascar. Pênfigo bolhoso, líquen plano ou gengivite por HIV. Pois é, agora é engraçado, né? Gengivite, porque gengivite por HIV não existe, né? Vamos lá. Aguna. Eu queria que vocês tivessem microfone para vocês lerem as questões e sofrerem junto comigo para descobrir. Agum é um processo inflamatório do tipo, vamos lá, específico, inespecífico, agudo ou crônico. E vamos lá, como é fácil, olha lá. Crônico com coleção purulenta, é? Não, a gente já tirou esse aí. Aí, desenvolvimento de vesículas eritematosas. Na GUM a gente faz vesícula? Faz o quê? Úlcera. Inespecífico, que pode afetar a gengiva marginal, a papila inserida, produzindo necrose epitelial e conjuntiva. Ou específico, que pode afetar a gengiva marginal, a papila inserida, produzindo necrose epitelial. Ou é A ou é a B? A gente sempre fica assim no concurso, né? E agora? A ou é a B? E aí? Ela é inespecífica. Lembra que tem uma série de bactérias envolvidas, não especificamente? Lembram disso? Em relação à gengivite necrosante, informe se é falso ou verdadeiro, o que se afirma abaixo, e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, vai lá. As lesões se iniciam na ponta das papilas dentais, é verdade? É verdade? Acho massa que fala assim, sim, aí eu pergunto de novo a mesma coisa, é verdade? Ah, mas o pior é que eu acho que vai aparecer. Ai, droga, viu? Não tem. Então, peraí, volta, como se vocês não tivessem visto. Então, às vezes começa assim, né? A perda óssea é localizada nos incisivos e primeiros molares. É verdade da gengivite necrosante? Isso é característica de quem? Da periodontite agressiva. Afeta mais comumente idosos. Ai, é verdade? Não, afeta mais quem? Jovens. E é indolor. Gente, porra, pelo amor de Deus, né? Saiu a letra C aí. Por que botou de novo, gente? Voltei. Ah lá, esse é de 2010. Em relação aos abscessos periodontais, segundo Linde, marque a alternativa incorreta. Então vamos lá.
Os sinais, deixa eu virar para cá. Eu não sei se me pega aqui. Os sinais clínicos de um abscesso periodontal incluem dor leve e intensa, é verdade? Não é verdade? Fragilidade da gengiva, sensibilidade à percussão, tumefação local ou difusa, ou apenas uma área eritematosa. Acho que é só local, né? Inovação local e a área que não é eritematosa também. Porra, deixa pra trás. Vou terminar de ler. O diagnóstico diferencial inclui abscessos periapicais, cistos periapicais laterais, fraturas radiculares e abscessos endopério. Vamos ver a próxima, né, Lucas? Não, mas agora você vê, né? A proposta é muito diferente da outra opção, né? Pô, você vai ver diagnóstico diferencial. Ah lá, nos pacientes com abscesso periodontal, com acentuada tumefação, tensão e dor, a terapia inicial consiste no debridamento mecânico subgengival posterior à antibiótico terapia sistêmica. Isso faz o quê? Hiperinfecção, não foi isso que a gente viu? Em pacientes com periodontite avançada, o uso de antibióticos sistêmicos sem debridamento subgengival pode causar a formação de abscesso periodontal. Então vamos lá, paciente com periodontite grave, avançada e grave são a mesma coisa. Então, essa aqui tá certa? Sim. Essa aqui tá certa? Essa aqui tá errada ou tá certa? Então as outras estão certas. A Lucas tá me dando golpe. Então, assim, o que eu vejo é... Óbvio, vocês têm que estudar, vai ter que decorar coisa dessa, que número não é fácil. Mas se vocês forem pensar... as questões, elas sempre dão uma ajudada, né? Por exemplo, aquela ali, local e difuso. Na realidade, isso não é abscesso local, né? Mas ela pode crescer, ela pode aumentar. A característica desse... Ah, mas ali não falou nada de celulite. É porque tem essa, nas provas tem essa diferenciação. Tem. A celulite difusa, a abscesso local. Aí quando você vai no vaso, isso aqui, claro. Mas sabe o que é mais interessante? É que mas o que é interessante é o seguinte, vocês vão ver que as questões, elas são copiadas e coladas dos livros. Então, quando eles vão fazer a alternativa incorreta, ou então todas são incorretas e uma é correta, tem sempre uma coisa assim, outlier, que fala, caraca, né, que grita. Então, assim, é questão realmente de fazer uma prova com calma, pensando, que a própria questão te dá uma direção, né, do que fazer. Então, já vi que tem gente já de mochila, vai embora, minha nora. Nora, né? Nora. Vamos fazer mais essa aqui. Paciente com 16 anos apresentou o exame clínico bolsas periodontais com profundidade de 6 a 8 milímetros. Se a gente fosse dizer que era leve, moderada e grave, era o quê? Grave, porque está acima de quantos milímetros? 5. Nas sondagens dos 16, que é um primeiro molar, um incisivo 21 e outro primeiro molar 26, não é isso? Perda óssea o quê? Vertical. Que é a mesma coisa que perda óssea o quê? Angular, que é da periodontite. Agressivo. Que tem que patógeno? Que quem é antibiótico que mata é isso aí. Tudo bom, tudo lá. Não se nota presença de cálculo e placa expressivos. Qual é o provável diagnóstico? Gente agressivo. Olha como vocês são fofos, gente. Ó. Fácil, não é? Isso aí. Então, uma questão da Marinha, o Lucas roubar, que agora tem um monte de alternativa aí, ó. Analise as afirmativas em relação à periodontite agressiva localizada, de acordo com Novak encarna... se bem que esse aqui não é da bibliografia de vocês, mas vamos lá.
Analisar afirmativas em relação à agressiva localizada. Tá. Caracteriza-se por apresentar-se localizada no primeiro molar incisivo, com perdas de inserção interproximal entre dois dentes permanentes, sendo um deles o primeiro molar, e não envolver mais do que dois dentes além de primeiros molares incisivos. Isso é verdade? É verdade, não é verdade? Falta verdadeiro. Então vamos lá. Agora eu aprendi. Eu não posso apertar de novo, senão vai aparecer dos dois. Então, vamos lá. A placa presente desenvolve-se a partir de um biofilme de espessura fina no dente e raramente mineraliza para formar o cálculo. Vai pensar ver a outra? Então vamos ver a outra. Apresenta-se clinicamente com papila ulcerada. Aqui, ó, gostou da reação, né? Papila ulcerada. Com dor e sangramento. Então a nossa primeira deu o quê? E a nossa 3... Tá, como eu não tenho como ver que eu tô sem apostila, tem uma alternativa 4 ou acabou aqui? Então tá. Então, droga. Eu vou dar uma mexida nisso aqui, mas Vamos lá. Porque lembra que eu falei para vocês que o cálculo subgengival na periodontite agressiva, ele é frequentemente ausente. Então a gente quase não tem cálculo. E ainda tem 4 e 5. Então ficou como? Me fala aí. A primeira foi... Tá, e aí, se a gente tivesse pulado, vamos começar a pensar que nem concurso. A primeira verdadeira a gente fez fofo, não foi? Então, peraí, a primeira foi verdadeira, a gente fez fofo. A segunda a gente falou que queria ver a terceira, não foi? Que deu falso. Com essas duas aqui a gente já consegue marcar? Vê aí. Então, peraí, vamos lá. Então, eu tenho A, B, C, D e E. Tem só... Não, peraí. Quantas alternativas eu tenho? Eu ia excluir essa e essa. Exclui a A também, olha aí. Porque a diz que é 3 é verdadeira. Então pronto. Então olha só da gente matar, são 5 alternativas, 5 afirmativas. Só a gente marcando 2 aí que a gente tinha, que eram mais fáceis, a gente sobrou, olha aqui, restringiu a gente a B e a C. Me fala a sequência da B, por favor. 2 e 5. Hã? 2, 5. Eu tenho que mostrar, só tem que marcar a verdadeira? Então a 1, a 2 e a 5, e a outra a 1, a 2 e a 4. Ah tá, agora a gente tem que acertar ou a 4 ou a 5. Vamos lá. A 4, falando ainda da agressiva localizada. Evidências sugerem que a taxa de perda óssea é... Gente, alguém perguntou alguma coisa para Lucas. Lucas! Eu vou dar na cara do Lucas, gente. Agressão! Ignorando a presença de Lucas dentro do recinto, evidências sugerem que a taxa de perda óssea é cerca de 3 a 4 vezes maior que na periodontite crônica. Ou seja, você começou a falar, ainda leu errado, tá? Pois é, já me perdi aqui, ó. Já até me perdi aqui. Evidências sugerem que a taxa de perda óssea é de 3 a 4 vezes maior que a periodontite crônica. É ou não é? Sim. Uma característica notável é a presença... Isso que vocês já leram a 5, né? Não? Tudo falso, tudo me enganando. Uma característica notável é a presença de inflamação clínica com bolsas periodontais profundas e perda óssea avançada. E aí? A gente tem que dizer quais são as verdadeiras? E aí? Mas e aí? O que a gente vai marcar? Eu não posso apertar o outro, senão vai aparecer. Olha, eu ficaria pela 5. A 5 como sendo verdadeira. A B é 1, 2, 5. E aí? Esses são sinais clássicos. Deve ser mais caro. Por causa da inflamação clínica.
Não necessariamente. Não é às vezes, a gente pega paciente de periodontite agressiva, a gengiva tá assim, fofa, linda, rosa, dá até para ver o stippling de casquinha de laranja. E aí você vai sondar, falta sonda Rufri de Carolina do Norte, 15 milímetros, vai Estão morrendo? Então, olha a cara, o Botox. Já acabou o meu também. Gente, para o chororô, já liberei, senão eu vou apanhar. Então, muito obrigada. Agora, eu não sei quando eu vou ver vocês de novo. Vai demorar um pouco, porque essa overdose de pério acabou com a raça de vocês, né? Mas agora eu acho que eu só volto a vê-los em abril, se não me engano, ou junho. Mas obrigada a todos. A gente se vê na volta. Qualquer coisa me mandem e-mail, o pessoal do online também.